Boa tarde, queridos amigos, queridos seguidores do canal ACP. Com vocês aqui, Antônio Carlos, professor. E esta semana venho trazer aqui para vocês um conteúdo para auxiliar aí os alunos do sexto ano na resolução das atividades do PET, semana 2, sobre polígonos. Lembrando que as aulas de matemática são toda quarta-feira, das 8h58 às 9h18. E o conteúdo, com as atividades dessa semana, semana 2 do PET, o Plano de Estudo Tutorado, está aí da página 17 à página 19. Façam suas atividades durante a semana e não deixem acumular. Em caso de dúvidas, estou aqui para ajudar. E também nos grupos, no chat, ou então, se você quiser, colocar os seus comentários. E antes de mais nada, um grande abraço aí para os meus alunos do sexto ano C, da Escola Estadual Felizardo Russano, de Pouso Alto, e o sexto ano M, da Escola Estadual Domingos Gonçalves de Melo Mingote, de Caxambu. E convido você, aluno, você, professor, que quiser usar também desse vídeo, a dar o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber aí todas as notificações de vídeos novos. Vamos lá! Polígonos. O que são polígonos? Polígonos, o nome ele vem do grego e significa muitos ângulos. Poli, muitos. Gonos, ângulos. O que são, então? São figuras geométricas planas, fechadas, por meio de segmentos de retas. Então, exemplos de polígonos. Nós temos o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, certo? Os polígonos, eles podem ser, polígonos formados apenas por linhas retas, ou então eles podem ser também não polígonos, formados aí por linhas curvas. As linhas curvas, podem ser curvas ou não, podem ser linhas retas, porém formada por duas figuras diferentes, tá? Então, os polígonos, eles têm apenas linhas retas, como é o caso aqui dos polígonos que estão em azul, e os não polígonos, eles, além de possuir linhas curvas, eles têm aí formatos irregulares. Então, são assim. Quais são os elementos de um polígono? Os elementos de um polígono são, aqui eu peguei como exemplo um pentágono, Quais são os elementos? Os elementos do pentágono são, de um polígono, desculpe, são aresta. O que é aresta? Arestas são cada um dos lados que compõem o polígono. Então, aresta é o mesmo que lado. Fica a dica, hein? Depois nós temos os vértices. Os vértices são os pontos onde uma aresta toca na outra. Seria uma quina, certo? Então, cada pontinho deste verde é um vértice. O vértice, então, são pontos. Olha aí a segunda dica. Vamos lá. Ângulo interno. O que é um ângulo interno? Um ângulo interno é uma curva, que tem entre um segmento de reta e outro. Então, nós temos este ângulo interno aqui, nós temos aqui também outro ângulo interno, aqui nós temos outro aqui e outro aqui, tá? Não só coloquei um para exemplificar, para não ficar enchendo muito a figura. Depois nós temos o ângulo externo. Qual é o ângulo externo? É a mesma coisa, só que é do lado de fora. Por isso que ele é externo. Interno é o que está dentro do polígono. Externo é o que está do lado de fora do polígono, certo? E, por fim, nós temos a diagonal. O que é a diagonal? É um segmento de reta também, porém, ele é um segmento de reta que liga um vértice ao outro, tá?
no lado interno do polígono. Aqui eu deixei até tracejado para ficar diferente dos outros, ok? Os segmentos de retas, eles são representados aí por letras maiúsculas em conjunto, porque nós temos aí, por exemplo, o segmento de reta AB, o segmento BC, o segmento CD e assim por diante. Então, cada segmento de reta possui 2 pontos, por isso que são 2 letras, tá? E os vértices, eles são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, o vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Então, vértices são os pontos, e pontos são representados por letra maiúscula, ok? Tipos de polígonos. Então, nós temos aí os polígonos planos, né? Que todos já conhecem, o retângulo, o quadrado, o losango, o trapézio, o paralelogramo e assim por diante. E temos também os polígonos não planos, o tetaedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Qual a diferença entre plano e não plano? O plano, ele tem apenas 2 dimensões, então, o comprimento e a largura, né, ou altura. Os polígonos planos, eles têm 3 dimensões. Essa é a grande diferença. Então, ele tem o comprimento, a altura e também tem a largura. Comprimento, largura e altura, certo? Ele tem profundidade. Ele é no formato de 3 dimensões. Se liga aí. Não confunda, plano só tem 2 dimensões, não plano tem 3 dimensões. Continuando aí os tipos de polígonos, nós vemos aí os polígonos convexos e os polígonos não convexos. O que seria a principal diferença entre um polígono convexo e um não convexo? O polígono convexo, se eu pegar e ligar um ponto a outro ponto, ou seja, um vértice a outro vértice, todas as linhas, né, todas as diagonais, elas vão ficar dentro do polígono. Se elas ficam todas dentro do polígono, esse polígono é convexo. Agora aqui, por exemplo, o polígono não convexo, você vai ver que se eu ligar o ponto G ao vértice I, que é outro ponto, ele vai ficar fora do polígono. Então, ficou dentro do polígono, é polígono convexo. Ficou fora do polígono, não é polígono convexo. Prosseguindo nos tipos de polígonos, nós vemos agora os polígonos regulares, certo? Que são aí o triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono e assim por diante. E nós temos também os polígonos irregulares. Então, como que eu vou saber se um polígono é regular e como eu sei se ele não é regular, ou se ele é irregular? O que vai acontecer? Qual que vai ser a diferenciação? A diferenciação é exatamente isso. Para que o polígono seja regular, todos os seus lados devem ter o mesmo tamanho. Então, por exemplo, o quadrado tem os 4 lados iguais, certo? Por isso que ele é chamado regular. Se ele não tivesse os 4 lados iguais, se fosse 2 lados iguais e 2 diferentes, aí ele já seria um retângulo, ok? Então, polígono regular, lados iguais. Polígono irregular, lados desiguais, né? Como exemplo, vocês têm essas figuras aqui. E como eles são chamados? Quais são os nomes desses triângulos? Então, os polígonos, eles recebem nomes especiais de acordo com o número de lados. Esses números de lados, eles são feitos da seguinte maneira. Se nós tirarmos o triângulo, né, que tem os 3 lados, e tirarmos os quadriláteros, que tem 4 lados, todos eles são formados pelo número de lados mais a palavra gônus. Então, triângulo, 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. Quais são os
quadriláteros? O quadrado, o retângulo, o trapézio, o losango e assim por diante. Voltando aí, nós vamos ver que o de 3 lados chama-se triângulo, o de 4 lados, quadrilátero, né? Pode ser quadrado, retângulo, paralelogramo e assim por diante. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icoságono, tá? Parece difícil, mas não é. Tudo é uma questão de prática. Então, vamos treinar, turminha. E os polígonos, eles são usados aí muito no nosso cotidiano. Eles são usados nas brincadeiras, nos alimentos, nas construções, nos sinais de trânsito. Eles estão presentes aí no nosso dia a dia, certo? E você que está estudando aí no 6º ano, se ficou com alguma dúvida, reveja este conteúdo, reveja este vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido aí a dar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações. E mais uma vez eu deixo um grande abraço a você, meu aluno, a você, meu seguidor, que está aqui sempre disposto a acompanhar o canal, que curte, comenta, compartilha. E desejo a vocês que tenham aí um excelente dia. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau. Até a próxima aula. Um grande abraço.